Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank, à espera de que o pagador gritasse a minha chapa, quando vi a cochilar em um banco ao fundo certo corretor de negócios, meu conhecido. Fui-me a ele alegre com a possibilidade de entreter o fastio da espera com uns dedos de prosa amiga. Miss Jane vai odiar isso. Chega dessa história de escrever um livro. Boa noite.
Boa noite. Meu nome é Ayrton Lobo e eu trabalhava na Sapato e Cia. Naquela época, com 26 anos de idade, eu acreditava que ter um automóvel faria de mim um ser superior. Economizei durante anos, realizando meu sonho de comprar um Ford. Tornei-me um rodante. E eu corria pelas ruas, acionando a minha buzina claxon através de um botão do painel, gritando para os réis pedestres: arreda! Arreda! Aúga! Aúga! Eu fui a trabalho de automóvel a uma cidade próxima. Eu poderia ter ido de trem, mas para quê? Se até o merecido aumento eu já havia recebido. Ia na velocidade máxima, a 60 km por hora. Distraí-me, admirando a paisagem, saí da estrada, destruindo meu bem mais precioso e ferindo meu braço. Socorrido pelos empregados do professor Benson, fui levado à sua mansão, mais parecido com um castelo devido a uma alta torre de metal. Era uma propriedade imensa, construída em uma mata. Lá conheci o professor Benson pessoalmente, porque de vista eu já conhecia lá no banco. Aquele meu amigo falou: olha, aquele ali é o professor Benson. Ele acerta todas na bolsa de valores e já amealhou uma fortuna. Conheci também Miss Jane, a filha do professor Benson. No meu tempo de convalescência, eu refleti bastante sobre a respeito da humilhação que eu passava na Sapato Cia. Eu não via perspectivas de maiores realizações, nem de maiores ganhos financeiros. Eu observei que o professor Benson tinha muitos empregados que mais pareciam autômatos mudos, robôs. Eu era uma pessoa modesta, de uma inteligência mediana, embora lesse um pouco de tudo aqui e ali. Então, cheguei para o professor Benson e disse: professor Benson, o senhor tem tantos empregados, será que o senhor não poderia me arrumar aqui um trabalho? Não. Eu já tenho empregados demais. Mas vou fazer melhor. Farei de você o meu confidente. Seu confidente, professor Benson? Sim, o meu confidente. Assim, ele me mostrou a sua maior invenção, o porviroscópio. O porviroscópio era uma parafernália espalhada por salas e salas, culminando em uma espécie de microscópio apontado para um globo terrestre. Através da concentração de energia e da vibração do éter através de um interferente, obtinha-se um corte anatômico, tanto no passado quanto no futuro, que poderia ser visualizado e estudado.
Como era de se esperar, o professor Benson morreu devido às suas condições de saúde. E eu tive que voltar para o meu trabalho de representante comercial. Mas Miss Jane, Miss Jane, a minha alma gêmea, pela qual eu já estava profundamente apaixonado, devido à sua beleza e à sua inteligência. Miss Jane propôs-me escrever um livro, contando a história do negro Jim Roy, no ano de 2228. Sim, porque foi visualizado no futuro, 2228. Para Miss Jane, os Estados de Roy lá nos Estados Unidos, né? A história dele lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos para Miss Jane resumia-se no seguinte: opondo o filósofo Emerson ao pensador Rousseau. Eu e Miss Jane tínhamos opiniões diferentes sobre eugenia, criada pelo sábio Francis Galton. Para ela, o futuro da humanidade estava na raça pura, tanto a negra quanto a branca. Eu não. Eu sou entusiasta da mestiçagem. Acho que é uma lei da natureza. Acho que é uma lei da natureza. A ciência mostra, né? Os mestiços são mais fortes e inteligentes que os puros. Domingo após domingo, ela narrou a história da ascensão de Jim Roy à presidência dos Estados Unidos contra os seus opositores do Partido Masculino, representado pelo então presidente Kellogg, e contra o Partido Feminino, as feministas, liderado por Miss Evelyn Astor, que era amparada intelectualmente por Miss Elvin, criadora do elvinismo ou do sabinismo, que era uma filosofia estranhíssima. Miss Elvin dizia o seguinte, que o macho da fêmea humana não éramos nós, não. Era o outro. Né? Quem estava no lugar do macho da fêmea humana eram descendentes de gorilas, que somos nós. Tá explicado. Por isso que eu sou o Nectar. O bagulho é borrachinha, pai. Pois é. Bom, comprei papel. Brincadeira da parte. Comprei papel. Fui para a cidade e escrevi, inspirado nos melhores autores, principalmente Machado de Assis, que para mim era um gênio, sempre foi o melhor. Escrevi e não esqueço a ânsia com que cheguei na mansão de Miss Jane agora, né? O professor Benson havia morrido, com o meu manuscrito em mãos, gritando: já fiz o primeiro, Miss Jane, o primeiro capítulo. Bravos, bravos. Ela leu ali mesmo, e apesar de amenizar a crítica, ela não logrou em evitar que eu, de volta à cidade, rasgasse a minha obra-prima e pela janelinha do vagão do trem eu jogasse ao sabor do vento. No domingo seguinte, novamente, cheguei de mãos vazias. Não refez o primeiro capítulo, Ayrton?
Não, Cristina, não esquecer esse negócio de literatura. Não tem jeito para isso, não. Ah, que vaidosos os moços. Pense no meu pai, que fazia a mesma experiência quantas vezes fosse necessário. Tá bom. De volta ao meu quartinho humilde, eu comecei a escrever de qualquer jeito, de um ímpeto, como se eu estivesse a correr com o meu saudoso Ford pelas estradas sem fim. Eu decepcionaria, desapontaria Miss Jane de propósito, e a gente esqueceria esse negócio de literatura e passaríamos a tratar de outras coisas. Está aqui, Miss Jane. O horror que me saiu da pena. Achava-me um dia diante dos clichês. Que ótimo! Impetuoso, irregular, ingênuo, incorreto, mas forte, expressivo, original. Eu olhei com um rancor para Miss Jane. Miss Jane tem coragem de magoar assim o seu Ayrton? Eu vi nos olhos azuis, nos lindos olhos azuis de Miss Jane, a pureza de sua alma. Eu sou incapaz de ironia. O que eu acabo de dizer é a fiel expressão do meu pensamento. Escreva o livro todo nesse tom que eu te garanto a vitória. Voltando à história de Gilroy, a eugenia dava a impressão de que os brancos primavam pela qualidade, enquanto os negros continuavam a aviltar pela quantidade, aumentando o racismo irracional dos brancos em relação aos negros. A convivência de duas raças distintas no mesmo território perturbava a felicidade nacional. O atrito constante, embora não resultasse mais na violência da Ku Klux Klan, continuava sendo motivo de inquietação. Aliás, sobre a Klan, eu escrevi uma carta privada a um amigo meu, Arthur Neiva, ironizando, satirizando, ridicularizando a imprensa brasileira. País de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma clã, que põe um negro no seu lugar. Tivéssemos aqui a defesa dessa ordem e não teríamos mais a peste da imprensa carioca. Mulatinho, fazendo o jogo do galego. Eu falei isso no mesmo tom, da mesma forma como se diz hoje. O capitão do mato. E é pra quê, né? Fizeram um estardalhaço, sou racista e tal. Bom, os brancos, eles queriam mandar os negros para o vale do rio Amazonas, viu, Faustino? Para o vale do rio Amazonas. E só não faziam porque a lei não permitia. Gilroy, o titã, de caráter ilibado, profundo conhecedor da história do sofrimento de seu povo, trazido da África até a América, não, dizia, seria mais sensato, ao invés de expatriar os negros, dividirmos o país em dois. O negro deu suor e sangue da formação
da civilização americana. O negro tem o mesmo direito que o branco à pátria. Realizada as eleições, né, com os cidadãos votando no conforto de seus lares, né? Pilim pim pim, pilim pim pim, pilim pim pim. Minutos depois, aparece em um telão gigante o resultado. Vencera Jim Roy. Ave! Imagina, os negros, historicamente, tradicionalmente, sempre votaram com o partido masculino ou com o partido feminino. E agora, isso, para quê? Imediatamente os dois já se uniram, tanto os brancos quanto as feministas. Se uniram. E convocaram a Convenção Branca. Essa Convenção Branca foi bem diferente daquela Convenção da Revolução Francesa de 1789, não teve aquele sangue todo, aquela violência. Imagina! Eles simplesmente reuniram os 6 maiores sábios da América, os 6 homens mais sábios da América, que eram George Arbor, chefe da indústria de bonecas falantes. John Perkins. George Arbor morava em Detroit. John Perkins, morador de Hudson, comerciante de peles de lontras brancas. John Armsworth, presidente do Banco Mundial. Armsworth Rousseff, presidente do Banco Mundial. John DeLande, criador da puericultura estética. John Dudley, pai da cor número 8 e autor de 72 invenções. E finalmente, Dorian Davis, poeta de um único soneto, criando polêmica nacional em torno do 4º verso. E votaram com toda a parcimônia, com toda paciência, votaram unanimidade. Vamos esterilizar os negros através dos raios ômega, alisando o cabelo, né, dos negros. Para os negros, alisar os cabelos seria diferente do que eles já haviam feito, despigmentando a pele, para poder amenizar aquele ódio que os brancos tinham em relação a eles, aquele racismo. Quando Jim Roy ficou sabendo, através do próprio presidente Kellogg, que assim, não havia ainda assumido, né? Ele não assumido, ganhou a eleição, mas não havia assumido ainda. Nesse meio tempo eles fizeram isso, esterilizaram os negros. Quando o Jim Roy ficou sabendo, através do próprio presidente Kellogg, ele passou mal e no dia seguinte apareceu misteriosamente morto.
O Beijo de Barrymore. O desfecho do drama racial da América comoveu-me profundamente. Não ter futuro, acabar. Que torturante a sensação dessa massa de 100 milhões de criaturas assim amputadas do seu porvir. Quem sabe no futuro, essa extinção de um ramo da grande família humana não representará uma diminuição do patrimônio. Se somos, se existimos, se apesar de todos os males da vida, tanto a ela nos apegamos, é que no íntimo do nosso ser, a voz da persistência da espécie nos ampara. A meio da vida de cada criatura, já é a prole que lhe dá a coragem de viver até o fim. Falando em fim, falando em morte, através do porviroscópio, eu fiquei sabendo que lá na cidade de Detroit também, uma empresa lá no futuro, denominada Psychical Corporation, publicará o Intermundane Herald, através do qual os espíritos poderão mandar mensagens diretamente para os vivos. Continuando. O celibatário, ser que vale por triste ponto final, sente-se um corpo estranho no tumulto biológico, quase um amaldiçoado. Que dizer de um povo inteiro assim amputado da sua descendência? A ver-se envelhecer sem um choro de criança que o faça pensar no amanhã. Dia final, dia já em crepúsculo rápido para uma noite eterna. Fosse eu um filósofo e teria ali matéria para esmoer o cérebro no imaginar e reimaginar a infinita maravilha do formidando quadro. Mas não era filósofo. Quem ama não filosofa, apenas suspira. E eu suspirava de comover penedos. Jane, Jane, Jane. Bom, se vocês querem saber o final da história, comprem o meu livro. Comprem o meu livro. Eu vejo vocês lá no coquetel, na fila de autógrafos. Bom divertimento. Quando eu morrer, bye bye, bye bye. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Encontrei as minhas meias. Eu quero mano! Puta que pariu, velho. Estudado. Como era de se esperar, o professor Benson morreu devido às suas condições de saúde.
e eu tive que voltar para o meu trabalho de representante comercial. Mas Miss Jane, Miss Jane, a minha alma gêmea, pela qual eu já estava profundamente apaixonado, devido à sua beleza e à sua inteligência. Miss Jane propôs-me escrever um livro, contando a história do negro Jim Roy, no ano de 2228. Propriedade imensa, construída em uma mata. Lá conheci o professor Benson pessoalmente, porque de vista eu já conhecia lá no banco, aquele meu amigo falou: olha, aquele ali é o professor Benson. Ele acerta todas na bolsa de valores e já amealhou uma fortuna. Conheci também Miss Jane, a filha do professor Benson. No meu tempo de convalescência, eu refleti bastante sobre a respeito da humilhação que eu passava na sapaticia. Eu não via perspectivas de maiores realizações, nem de maiores ganhos financeiros. Eu observei que o professor Benson tinha achava-me um dia diante dos guichês do London Bank, à espera de que o pagador gritasse a minha chapa, quando vi a cochilar em um banco ao fundo certo corretor. Assim, ele me mostrou a sua maior invenção, o porviroscópio. O porviroscópio era uma parafernália espalhada por salas e salas, culminando em uma espécie de microscópio apontado para um globo terrestre. Através da concentração de energia e da vibração do éter através de um interferente, obtinha-se um corte aneto, mas forte, expressivo, original. Eu olhei com um rancor para Miss Jane. Miss Jane tem coragem de magoar assim o seu Ayrton? Eu vi nos olhos azuis, nos lindos olhos azuis de Miss Jane, a pureza de sua alma. Eu sou incapaz de ironia. O que eu acabo de dizer é a fiel expressão do meu pensamento. Escreva o livro todo nesse tom, que eu te garanto a vitória. Voltando à história de Jim Roy, a eugenia
Eu já tenho empregados demais. Mas vou fazer melhor. Farei de você o meu confidente. O seu confidente, professor Benson? Sim, o meu confidente. Assim, ele me mostrou a sua maior invenção, o porviroscópio. O porviroscópio era uma parafernália espalhada por salas e salas, culminando em uma espécie de microscópio apontado para um globo terrestre.